Olá, pessoal! Seguindo na nossa disciplina, a aula de hoje vai falar sobre a teoria do orbital molecular. Será a última teoria que a gente vai ver para a descrição da ligação covalente. Bom, nas últimas aulas a gente falou um pouco sobre as ligações químicas, começamos tratando um pouco da ligação iônica e depois passamos para a ligação covalente. Vimos diferentes teorias para descrever a ligação covalente. Cada uma das teorias traz uma informação importante sobre essa ligação. A teoria de Lewis, a teoria de repulsão dos pares de elétrons do nível de valência e a teoria da ligação de valência. Todas elas trazem informações importantes, mas também todas elas apresentam algumas limitações quanto à descrição da ligação covalente e das propriedades moleculares. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver um pouco das limitações dessas teorias que a gente viu até então, para entrar então na teoria do orbital molecular, que seria a teoria mais aceita atualmente para descrever a ligação covalente, uma vez que ela está baseada na mecânica quântica. Bom, as teorias que a gente viu até então trazem informações bastante importantes aí para o estudo das moléculas. Bom, a teoria de Lewis, como a gente pode ver aqui embaixo, ela traz informações, por exemplo, quanto a que átomo está ligado a qual átomo numa molécula, qual é o número de pares de elétrons que estão sendo compartilhados, o número de par de elétrons livres, ou seja, não ligantes. Então, ela traz algumas informações importantes, mas, é claro, tem suas limitações. As outras teorias, por exemplo, a teoria da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência, nos dá uma boa informação da geometria molecular, de como os ligantes estão dispostos ao redor de um átomo central, mas também tem suas limitações, é claro. E a teoria da ligação de valência traz uma boa informação a respeito da sobreposição dos orbitais, do comprimento das ligações, da força das ligações e coisas do tipo. Aqui nessa tabela a gente tem algumas das limitações para cada uma dessas teorias aí, principalmente aí para as duas últimas, né? A teoria de Lewis, é claro, tem todas essas limitações também. Então, para a teoria de repulsão dos pares de elétrons no nível de valência, a gente tem as seguintes limitações. Ela não descreve comprimento de ligação, ela não leva em consideração o tamanho relativo dos substituintes, então ela consegue muito bem descrever o ângulo de ligação, até um ângulo diedro, mas o comprimento de ligação e o tamanho dos substituintes ela não engloba aí na sua resolução. Os compostos com metais de transição são bastante complicados de serem descritos por essa teoria, então geralmente a gente não utiliza essa teoria para verificar a geometria envolvendo os metais de transição, utiliza teorias mais modernas. E também ela falha em explicar espécies isoeletrônicas, então que têm o mesmo número de elétrons. Bom, a ligação de valência também, é claro, tem suas limitações. Uma delas seria quanto à geometria molecular. Então, apesar dela dar informação a respeito do comprimento de ligação, você não consegue ter uma ideia tridimensional da sua molécula, de como os ligantes estão dispostos ao redor de um átomo central. Também ela não explica a cor dos compostos, a cor está relacionada às transições eletrônicas e ela não consegue explicar esses fenômenos. E, é claro, as propriedades magnéticas também não são explicadas pela teoria da ligação de valência. Então, apesar de serem teorias bastante úteis e bastante utilizadas em vários problemas dentro da química, elas têm as suas limitações e por isso que a gente vai ver uma teoria hoje chamada teoria do orbital molecular, que é uma teoria que resolve um pouco aí dessas limitações apresentadas aqui. Bom, um grande problema na época, que não era explicado pelas teorias que a gente viu até então, era o problema do magnetismo do gás oxigênio. Então, os resultados experimentais, eles divergiam dessas teorias aí que a gente viu. Então, uma nova teoria foi proposta e foi desenvolvida para explicar tanto o magnetismo do oxigênio, quanto vários outros aspectos que não eram explicados pelas teorias antigas. Então, os resultados experimentais eles divergiam bastante dessas teorias de ligação. Para o gás nitrogênio e para o gás oxigênio, as propriedades magnéticas então não eram explicadas pelas teorias vistas. Então, experimentalmente, o que era observado? Quando a gente coloca os líquidos N2 e O2 sobre a ação de um campo magnético,
que a gente observa é o seguinte: o N2 é um gás diamagnético, ou seja, interage fracamente com o campo magnético que está sendo, ao qual ele está sendo exposto. Já o O2 é paramagnético, então ele é atraído pelo campo magnético. Bom, se a gente olhar para essas duas moléculas, principalmente aqui levando em consideração aí o modelo de Lewis, a gente vai ver que não existe nenhuma indicação de que algum desses gases seja paramagnético. Então, levando em consideração as teorias tanto de Lewis quanto de ligação de valência e de repulsão dos pares de elétrons do nível de valência, essas duas moléculas deveriam ser diamagnéticas, mas experimentalmente observa-se que o oxigênio é paramagnético. Então, a gente vai ver hoje uma teoria que explica esse fato e que pode ser utilizada para estudar o magnetismo das moléculas. Bom, falando um pouco das características da teoria do orbital molecular, antes da gente estudar propriamente algumas moléculas, a primeira delas é os elétrons de valência estão deslocalizados, ou seja, sobre toda a molécula. Então, os elétrons eles não vão estar entre uma região internuclear ou sobre determinado núcleo, e sim deslocalizados, podendo pertencer aí a qualquer região dessa molécula. Os orbitais moleculares, eles surgem da adição de orbitais atômicos, então da sobreposição desses orbitais. Isso, matematicamente, pode ser feito pela combinação linear desses orbitais atômicos. Então, quando a gente estudou lá a mecânica quântica, a gente viu que os orbitais atômicos eram representados pela função de onda, pela letra psi, e aí a combinação desses orbitais vão levar aos orbitais moleculares. N orbitais moleculares, eles vão ser construídos pela combinação de N orbitais atômicos. Então, sempre o mesmo número de orbitais atômicos deve gerar um número N de orbitais moleculares, nunca mais ou menos. Esses orbitais, eles têm de ser formados por orbitais atômicos com mesma simetria e energia semelhante. Caso contrário, caso isso não seja satisfeito, não vai haver a combinação linear dos orbitais atômicos. E a gente usa uma aproximação bastante útil para desacoplar o movimento dos núcleos e dos elétrons. Então, uma vez que a massa deles é bastante distinta e a velocidade também é bastante distinta, então a gente costuma desacoplar esses movimentos a partir dessa aproximação de Bohr-Oppenheimer, facilitando um pouco a resolução da equação de Schrödinger. Bom, quando a gente combina, então, os orbitais atômicos, a gente pode gerar dois tipos de orbitais moleculares. O primeiro deles são os orbitais do tipo ligantes, quando a gente tem uma interferência construtiva dos orbitais atômicos. Esses orbitais, então, atômicos, por exemplo, aqui os orbitais 1s de um átomo qualquer, por exemplo, o hidrogênio, eles podem se combinar com outro orbital 1s de outro átomo, formando então um orbital molecular ligante. Nesse orbital molecular ligante, a gente tem então uma densidade eletrônica na região internuclear, o que contribui para a ligação química e para a manutenção então da força de atração entre esses átomos. Se a gente então for combinar linearmente esses orbitais atômicos, a gente teria um orbital molecular sendo formado pela combinação da função de onda do orbital 1s do átomo A, mais a função de onda do orbital 1s do átomo B, formando então um orbital do tipo sigma 1s ligante. Então, esse orbital, quando é representado pela letra sigma 1s, é um orbital do tipo ligante. Então, aqui olhando um pouco para a interferência das funções de onda, se a gente olhar então para uma interferência construtiva, então a gente tem a soma das intensidades dessas funções. E isso contribui para a ligação química, pois isso gera aqui uma grande densidade eletrônica na região internuclear. Então, isso contribui para que os núcleos se mantenham ligados. Então, olhando aqui, a amplitude aumenta onde há sobreposição das funções de onda.
Consequentemente, a densidade de probabilidade cresce entre os núcleos. Então, falando um pouco aqui da simetria dos orbitais, então, se os dois orbitais aqui têm uma simetria positiva, isso se mantém, então a gente mantém a simetria desse orbital quando a gente tem uma interação construtiva. Um outro tipo de orbital que vai ser gerado a partir da combinação linear dos orbitais atômicos são os orbitais antiligantes. Isso vem da interferência destrutiva dos orbitais atômicos. Então, pensando como ondas, uma interferência destrutiva ou fora de fase não iria contribuir para a ligação química, pelo contrário, seria um orbital antiligante. Então, combinando aqui dois orbitais atômicos, tendo uma interferência destrutiva, ou seja, um orbital está sendo subtraído do outro aqui, o que a gente tem é um orbital molecular antiligante. Então, a gente teria uma densidade eletrônica sobre os núcleos e não mais aqui na região internuclear. Então, se a gente combinasse aqui de maneira destrutiva as funções de onda do átomo A, 1s, com a função de onda do átomo B, 1s, a gente teria aqui um orbital do tipo sigma antiligante 1s. Então, quando a gente tem esse símbolo aqui, a gente tem orbitais do tipo antiligante. Olhando um pouco para a interferência dessas ondas, então se a interferência é destrutiva, a gente acaba tendo uma baixa densidade eletrônica entre os núcleos, o que não contribui para a ligação, porque aí os elétrons e a densidade eletrônica vai estar sobre cada um dos núcleos e não nessa região internuclear. Além disso, a gente tem um nó para essa função de onda aí molecular, bem na região internuclear, ou seja, uma região de probabilidade zero de se encontrar esses elétrons aí que estão sendo compartilhados por esses dois átomos. Olhando então aqui para a soma, a subtração aí dessas funções de onda, a gente tem que a amplitude diminui onde ela se sobrepõe, é uma interferência destrutiva. Logo, a gente tem uma densidade de probabilidade pequena entre os núcleos. E existe um nó na função de onda resultante, onde a probabilidade de encontrar os elétrons é zero. Olhando aqui para a simetria dos orbitais, então os orbitais teriam a mesma simetria ao se combinar, mas é claro, como a interferência é destrutiva, eles acabam tendo uma simetria alterada e isso não contribui para a ligação como um todo. Os orbitais são do tipo antiligantes. Bom, olhando um pouco para a energia desses orbitais ligantes e antiligantes que são formados pela combinação linear dos orbitais atômicos, a gente tem mais ou menos as seguintes características. Então, a energia do orbital ligante ela é sempre menor do que a energia dos orbitais atômicos. Então, isso é favorável para a ligação química como um todo. Então, você tem uma energia menor do que a energia dos seus átomos não ligados, claro, torna favorável a formação dessa molécula. Então, olhando aqui para esse gráfico de energia, aqui a gente tem um orbital atômico para o átomo de hidrogênio, um orbital do tipo 1s. Do outro lado, a gente tem um orbital atômico para o outro átomo de hidrogênio, então um orbital do tipo 1s. A combinação linear desses dois orbitais atômicos vai gerar um orbital ligante de menor energia, conhecido como orbital sigma 1s. Bom, a energia do orbital antiligante ela sempre vai ser maior do que a energia dos orbitais atômicos. Então, a combinação linear destrutiva desses dois orbitais atômicos 1s vai gerar um orbital sigma 1s antiligante com energia maior. Então, esses aqui seriam os orbitais moleculares gerados a partir da combinação dos orbitais atômicos do átomo de hidrogênio. Vejam que a combinação de dois orbitais atômicos vai gerar dois orbitais moleculares. Bom, então, aqui só para frisar, então N orbitais moleculares podem ser construídos a partir de N orbitais atômicos. E a energia do orbital ligante sempre vai ser menor que a energia do orbital antiligante. Falando aqui um pouco de alguns exemplos de moléculas diatômicas homonucleares, vamos falar um pouco primeiro das moléculas de H2 e hélio 2. Umas moléculas bastante simples para a gente entender aqui os diagramas de orbital molecular. Então aqui a gente tem para a molécula de H2
um elétron em cada orbital 1s, combinando a gente vai formar um orbital sigma 1s e um orbital sigma 1s antiligante. Então, a gente tem que distribuir esses dois elétrons. A distribuição ocorre como a gente já tinha visto para os orbitais atômicos. Então, você sempre começa distribuindo pelos orbitais de menor energia. Então, você vai colocar os dois elétrons com spin contrário aqui nesse orbital sigma 1s ligante. Então, a gente pode fazer a distribuição eletrônica para essa molécula de H2 igual a gente faz uma distribuição eletrônica para os átomos. Então, a distribuição eletrônica para eles seria sigma 1s2. Então, você teria dois elétrons aí nesse orbital sigma 1s ligante. Para o hélio 2, a gente teria um diagrama bastante parecido, só que ele tem um elétron a mais do que o hidrogênio. Então, aqui seriam os orbitais atômicos 1s para os átomos de hélio, e aqui seriam os orbitais moleculares, sigma 1s e sigma 1s antiligante para a molécula de hélio 2. Então, a distribuição eletrônica para o hélio 2 seria o seguinte, sigma 1s2, sigma 1s antiligante 2. Então, essa seria a distribuição de acordo aqui com esse diagrama para a molécula de hélio 2. Bom, a partir do número aí de elétrons ligantes e antiligantes, a gente pode definir o que a gente chama de ordem de ligação. A ordem de ligação nos dá uma ideia da força de ligação entre os átomos e pode ser usada para compreender um pouco da energia de ligação, do comprimento de ligação e outras propriedades relacionadas aí às ligações químicas. Como que ela pode ser calculada? Ela nada mais é que meio do número de elétrons ligantes menos elétrons antiligantes. Então, aqui para o hidrogênio, a gente tem o seguinte, a gente vai ter dois elétrons ligantes, então dividido por 2, a ordem de ligação é 1. Então, a gente tem uma ligação simples entre os dois átomos de hidrogênio. Para a molécula de hélio 2, a gente tem dois elétrons ligantes, são esses dois aqui, e dois elétrons antiligantes, são esses dois elétrons aqui. Então, essa ordem de ligação vai ser igual a 0. Então, olhando para essas ordens de ligação, a gente diz que a molécula de hidrogênio tem uma ordem de ligação 1, uma ligação simples. A molécula de hélio tem uma ordem de ligação 0, ou seja, ela não deveria existir segundo a teoria do orbital molecular. Mas essa molécula de hélio existe em condições muito especiais, não em condições ambientes normais aí que a gente conhece. Ela foi descoberta em 1993 e é uma das ligações químicas mais fracas conhecidas até então. Então, aqui está a referência dos cientistas aí do artigo que foi publicado com a descoberta aí dessa molécula de hélio 2. Lembrando, ela só é formada em condições especiais, com baixas temperaturas, etc. Alguns pontos importantes que foram tratados nessa aula, a gente falou sobre a teoria do orbital molecular, algumas características importantes. A gente falou um pouco sobre como ocorre essa combinação linear de orbitais atômicos. Então, a partir dela a gente gera os orbitais moleculares. A gente viu que N orbitais atômicos vão gerar o mesmo número de orbitais moleculares e a gente sempre vai gerar um orbital ligante e um orbital antiligante, os orbitais ligantes sendo de menor energia e os orbitais antiligantes sendo de maior energia. E a gente viu que a gente pode estimar a ordem de ligação a partir de um cálculo bastante simples, que é meio multiplicado por elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes numa molécula aí. A gente viu alguns exemplos para o H2 e para o hélio 2. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais aí sobre alguns exemplos de diatômicas homonucleares do segundo período. Aqui algumas referências que foram utilizadas para a aula. Por hoje é isso. Muito obrigado.